A Pax oficial foi em 2007, mas antes eu já mexia com construção. Construía galpão, casas populares, né? Mas não em quantidade, assim, uma aqui, outra ali, coisa esporádica, assim, né? Na verdade, eu comecei a construir com 13 anos. Quando eu inventei de vender a casa da minha mãe, era uma casa de madeira, resolvi vender aquela casa e fazer uma alvenaria, né? Então lá com 13 anos é que eu comecei a mexer com construção e comecei a pegar gosto por isso. Até em 2007, então, começar com os prédios em Brusque. A primeira lembrança que eu tenho da Pax, eu acho, foi numa inauguração do primeiro prédio da Pax. Eu tenho muito na memória que foi a entrega de chaves, porque o meu Dindu comprou um apartamento lá. A gente foi em família na inauguração do primeiro prédio e conheceu o novo apartamento do meu Dindu, que era o apartamento com a tia Carla. E eu tinha muito vínculo lá porque eu sempre ia quando meu priminho nasceu e aí eu ia lá cuidar deles, então eu tenho muita memória desse primeiro empreendimento. Acho que de pequena, assim, essa é a minha primeira real lembrança da Pax. A minha idade é conforme os anos 2000. Então, 2001, 1 ano. 2014, 14 anos. Então, a Pax ela teve início em 2007, quando eu tinha 7 anos. Do início da Pax, quando ela nasceu, memória são poucas. Eu acho que é da história da Pax em Brusque, eu lembro da última entrega. Na verdade, eu lembro de algumas vezes indo no primeiro empreendimento da Pax a ser construído. Ainda eu lembro que era bastante lama, eu tive essa visão. Mas a minha última memória que eu tenho do início da trajetória da Pax em Brusque foi na entrega do Lucas Bon, que a gente fez a entrega do empreendimento ali na área de garagem. Aí depois, quando a gente veio pro litoral em 2014, já com 14 anos, um pouquinho mais de idade, eu lembro que quando meu pai vinha para Porto Belo, já que a gente morava em Brusque, eu lembro que era como se fosse um passeio, uma excursão que fosse fazer. Então, quando eu ia acompanhar meu pai para ele vir ver as obras aqui no litoral, quando a gente morava em Brusque, na minha cabeça era fazer uma excursão, ia fazer uma viagem. Eu lembro que eu preparava a mochila, tudo, como se fosse para ir passar o dia fora, né? Da pandemia, ali em 2020, foi que eu entrei de cabeça na empresa e que aí, a partir dali, as memórias são diárias daí, né? E eu peguei uma trovoada muito grande, muito forte, e destelhou a casa, e era forro de madeira, aquilo chovia pela casa toda, e as telhas caindo no forro. Eu disse para a mãe, nós vamos fazer uma casa em alvenaria com isso aqui de concreto, para não acontecer de cair mais na cabeça. E aí, com 13 anos, eu comecei a trabalhar registrado. E aí eu disse, agora eu estou trabalhando, então vamos vender essa casa aqui e vamos fazer outra. Uns 3 anos, 4 anos para fazer uma casa. Não tinha dinheiro, né? Tinha que ir fazendo aos poucos. Aí com o dinheiro que eu vendi a casa de madeira, deu para fazer uma parte da casa de alvenaria. E fomos acabando aos poucos. Mas foi justamente mexendo na primeira casa, né, da família, que eu peguei o gosto pela construção. Cara, isso é engraçado, porque eu lembro muito, muito firme que quando o pai conversava comigo sobre construção civil, construção e prédios, e ele falava, ele me mostrava os prédios que ainda estavam só no tijolo, e ele falava, porque aqui vai ser assim, e eu vejo assim. Eu olhava para ele e falava, tu vê um futuro olhando essa obra, e eu vejo um tijolo. Eu não tenho essa beleza no olhar que tu tem para esse lugar. E eu sempre, desde pequena, falava que eu queria fazer direito. Até o meu terceirão, eu ia para direito, eu não ia ficar na empresa. E eu prestei vestibular para direito, e eu passei para direito. E na hora que eu fui me inscrever, alguma coisa falou para eu me inscrever em arquitetura. E aí eu me inscrevi em arquitetura. Foi aí que eu comecei a achar tão bonito tudo que meu pai sempre falava, e eu não via tanta beleza, e eu comecei a ver que é muito mais do que um prédio, do que uma casa. É todo um impacto que tu gera nas pessoas. E hoje me arrepia, assim, de poder dizer que a gente trabalha com um lugar que molda uma cidade, que faz parte da história das pessoas, que permite as pessoas crescerem profissionalmente, crescerem pessoalmente, conquistarem o seu primeiro imóvel, conquistarem o seu primeiro investimento. Não só nessa parte da construção, mas também com as praças. Ver quantas memórias a gente pôde proporcionar para as pessoas nessas praças, sabe? Eu caí meio de
paraquedas aqui dentro, mas eu sempre digo que não tem como não se apaixonar por isso aqui, tendo toda a paixão que a minha família tem por isso aqui, sabe? Não tem como não ser contagiado. Eu cursei engenharia de produção civil, né? A escolha ela foi por conta de seguir esse caminho da construção, que em casa, muito do meu pai que inspirava nós com aquilo que ele trazia, né, do dia a dia dele, ele trazia para dentro de casa, mostrando, contando que a construção nada é monótono, todo dia é uma situação diferente, todo dia é um novo tijolo que está sendo colocado, e isso fez acender uma chama, uma vontade de estar participando disso, né? Então tudo aquilo que meu pai trazia, a forma como ele contava, a forma como ele tinha o entusiasmo, fez com que eu me incendiasse a também seguir esse mesmo caminho, né? E a partir disso, seguindo a faculdade, e a partir do momento que a gente teve a pandemia, e aí eu não tive mais a faculdade, e sim comecei a ter os meus dias na Pax, virando todos os dias, aí sim começou a ter essa mistura do que é o Paulo Henrique junto com a Pax, fundiu, né? Eu sinto que a gente deixou uma marca, tanto em Brusque, está deixando uma marca aqui também, pelos projetos que a gente edifica, pelos projetos com diferenciais arquitetônicos, com certificação, com arquitetos renomados que trazem outras ideias, outros conceitos, essa marca que a gente vem deixando, né? As letras dela, né? PH, AC, Z, já remete à família, né? O Paulo Henrique, a Ana Clara e Zanon. Então a Pax, como a própria Ana Clara sempre fala, é família, né? Para mim, Pax é a minha vida. Então, para resumir, seria isso. Família. Sempre.